E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como rootear um dispositivo Android utilizando o Magisk, uma das soluções de root mais populares da comunidade e que é muito querida pelo pessoal. Nesse vídeo vou tentar cobrir todo o processo de instalação da maneira mais genérica possível, seguindo o passo a passo de instalação oferecido pelo próprio Magisk. Assim você consegue estar adaptando as coisas para o seu aparelho e dá para ter uma ideia geral sobre o processo de root. Por conta disso, dá para considerar esse vídeo muito mais um guia do que um tutorial, um guia para você entender os conceitos básicos e conseguir estar adaptando esses conceitos na hora que você for fazer root e assim conseguir adaptar as coisas para o seu dispositivo em específico. E antes de começar o vídeo, eu só queria dar alguns avisos, começando que para você conseguir fazer root é necessário o bootloader do seu dispositivo desbloqueado. Você tem que fazer o processo de desbloqueio de bootloader. Caso seu aparelho esteja com o bootloader bloqueado, desbloqueie o bootloader desbloqueado é necessário para fazer root. O processo de desbloqueio do bootloader pode variar entre dispositivos e entre fabricantes. A minha recomendação, se você não tiver nenhuma experiência nesse negócio de desbloqueio do bootloader, é estar pesquisando, é estar entendendo sobre e fique esperto. É comum, depois que você desbloqueia o bootloader, você perder a garantia do seu dispositivo. Dependendo do aparelho, pode ser que uma função ou outra pare de funcionar depois que o bootloader é desbloqueado. E também, na maioria das fabricantes, quando você desbloqueia o bootloader, o dispositivo é resetado. No caso, o dispositivo vai ser formatado, os dados que estiverem presentes no aparelho vão ser deletados porque o dispositivo vai ser resetado. Então, para você evitar o máximo de problemas, tenta pesquisar sobre, entender sobre o desbloqueio de bootloader antes de fazer. Outra coisa é que tenha uma maneira de restaurar o software original do seu dispositivo. Normalmente o processo de root é suave, mas nunca se sabe, então é legal você já ter alguma maneira de restaurar o software original caso necessário. Aparelhos da Samsung, eu vejo o pessoal restaurando o software original utilizando aquele Odin. Aparelhos da Lenovo e da Motorola tem uma ferramenta disponibilizada pelo próprio pessoal da Lenovo e da Motorola que permite restaurar o software, que é aquele LMSA. Dispositivos da Xiaomi, eu vejo o pessoal restaurando o software original com aquele Mi Flash e assim vai indo para outros dispositivos. Então evite problemas antes mesmo de você fazer root, já procura se o seu dispositivo possui alguma maneira de restaurar o software original e é legal saber disso, dependendo você quer desfazer o root ou tirar o root e restaurar o software original, pode ser uma das maneiras que você pode estar utilizando para voltar ao estado original do software do seu aparelho. Mais uma coisa é que salve os arquivos do seu dispositivo, salve fotos, vídeos, músicas e outras coisas que você não quer perder, porque dependendo do dispositivo pode ser necessário resetar o aparelho para conseguir rootear, então já salva os arquivos antes, já faz backup das coisas antes de fazer o processo. Além disso, vão existir algumas partes do vídeo que eu vou fazer algumas operações no PC, no computador, dependendo, até dá para fazer uma coisa ou outra sem um PC, mas tenha em mente que nesse vídeo eu só vou cobrir algumas coisas utilizando o PC. E como eu tinha comentado anteriormente, esse vídeo é muito mais um guia do que um tutorial. Se você só quer fazer root no seu aparelho e não liga para os conceitos específicos e tals, a minha recomendação é procurar por algum vídeo de root, algum tutorial, alguma coisa de root específico para o seu aparelho. Provavelmente vai facilitar as coisas para você, porque esse vídeo aqui, ele é intencionalmente cobrindo diversas coisas para fazer o root, é muito mais um guia do que um tutorial. E eu acho que eu já enrolei demais, vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo, começando do Magisk. Para quem não conhece o Magisk, seria basicamente uma solução de root, que além de trazer root para o Android, para você conseguir dar permissão de root para outros aplicativos, também traz outras funções, como aquela função de módulos, que permite você instalar módulos que estendem funções do seu Android e tal. O funcionamento do Magisk, falando de uma forma bem simples, bem rasa, bem simplificada mesmo, vai estar trazendo o root para o Android na inicialização. Quando você aperta o botão Power para ligar o celular, aparece lá a telinha da fabricante, depois aparece aquela telinha da animação de boot e tal, e é basicamente entre essas duas telas que o Magisk faz algumas operações para conseguir trazer root para você, né, usuário, depois que o dispositivo iniciar e tal, para você conseguir utilizar o root no Android. Por conta do Magisk agir na inicialização, é necessário fazer a instalação do Magisk em uma das partições de inicialização do dispositivo, que atualmente podem ser 3. Em aparelhos mais recentes, normalmente
Geralmente, em dispositivos lançados com Android 13 ou mais recente, a solução de root tem que ser instalada na partição init_boot. Em outros aparelhos, quando a partição init_boot não está presente, na maior parte das vezes, o Magisk tem que ser instalado na partição de boot. E existem alguns poucos aparelhos onde a partição de boot não é capaz de carregar o Magisk, e nesses casos é necessário instalar o Magisk no recovery. E para simplificar, caso a partição init_boot existir, provavelmente o Magisk tem que ser instalado nessa partição. Caso ela não exista, é bem provável que vai ter que ser instalado na partição de boot. E existem alguns poucos casos onde a partição de boot ela existe normalzinha e tal, mas ela não é capaz de carregar o Magisk e por conta disso tem que instalar na partição recovery. Beleza, até aí tudo bem, creio eu que deu pra entender isso daqui numa boa, mas afinal, em qual partição eu tenho que instalar o Magisk no meu aparelho? Uma maneira que pode te guiar a descobrir isso é utilizando o aplicativo do Magisk. O aplicativo do Magisk pode ser instalado num dispositivo sem root. É óbvio que por conta do dispositivo não estar com root, você não vai conseguir utilizar as funções de root do aplicativo do Magisk, mas dá para utilizar algumas funções que não dependem de root normalmente. Ao abrir o app, perceba que lá no topo, na seção do Magisk, o texto de instalação fica marcado como N/A. Normal, significa que o Magisk não está instalado, como esperado, já que a gente ainda não fez root. Em Zygisk, aparece não, certinho também. Zygisk é um dos recursos do Magisk que muitos usuários utilizam e que pode ser habilitado, mas é um recurso que requer root. Como a gente não tem root, fica marcado como não mesmo. Agora, atentem-se, em Randisk, se aparecer não, provavelmente seu aparelho requer a instalação do Magisk na partição recovery. Até existem alguns aparelhos onde o Randisk fica como não e que são capazes de instalar a solução de root na partição boot, mas altas chances do seu aparelho só ser capaz de instalar na partição recovery. Nesses casos, você pode tentar instalar o Magisk na partição boot. Se não der certo, não tem muito o que fazer, vai ter que instalar o Magisk no recovery. O uso do Magisk no recovery muda um pouquinho, mas logo mais a gente comenta um pouco mais sobre isso. Se lá em Randisk aparecer sim, provavelmente o seu aparelho requer a instalação do Magisk ou na partição init_boot ou na partição boot. Agora, qual das duas? É bem simples, mas logo mais a gente comenta mais sobre isso. Beleza, já temos uma ideia geral sobre as partições onde o Magisk pode ser instalado, mas afinal, como que a gente instala o Magisk efetivamente no nosso dispositivo? Então, como eu tinha comentado anteriormente, o Magisk precisa ser instalado em uma das partições de instalação do seu dispositivo, e para a gente conseguir fazer a instalação, a gente precisa conseguir as partições referentes ao software que está rodando atualmente no dispositivo. Caso esteja rodando o software padrão do seu aparelho, a ROM stock, eu não esteja utilizando nenhuma custom ROM ou algo do tipo, é comum diversas fabricantes disponibilizarem o software de seus aparelhos publicamente, e essa daí é uma das maneiras que você pode utilizar para conseguir as partições que estão presentes atualmente no seu dispositivo, que nesse caso o nome certo seria as imagens, né? As imagens referentes às partições que estão presentes atualmente no seu aparelho. Aí não tem muito o que fazer, vai ter que pesquisar, vai ter que procurar pela ROM, pelo software do seu dispositivo. Eu já vi algumas fabricantes disponibilizarem o software dos seus aparelhos em algum site da própria fabricante. Eu vejo isso daí com o pessoal da Google, lá com os Google Pixel. Também tem os Asus, também tem os Xiaomi, que é disponibilizado em algum site da própria fabricante. Nos Samsung, eu vejo o pessoal utilizando o Bifrost. E o pessoal da Lenovo, da Motorola, eu vejo o pessoal utilizando aquela ferramenta de restauração do software original, que é o LMSA, e não tem muito o que fazer, vai ter que procurar. Só lembre-se de baixar o software que está rodando atualmente no seu aparelho. Se você tiver na dúvida se o software que você encontrou é o mesmo que está rodando no seu dispositivo, tenta comparar o número da versão. É comum os números das versões bater, pode ser que você baixe uma versão mais atualizada, uma versão mais antiga, então para evitar problemas, tenta ver certinho o número da versão ou alguma outra coisa relacionada à versão do software para você evitar problemas. E outra dica para sua pesquisa é estar utilizando o termo Stock ROM. É comum o pessoal se referir a ROM padrão do dispositivo por Stock ROM. Se você tem um dispositivo da Samsung, a Stock ROM daquele aparelho é a One UI. Se você tem um dispositivo da Xiaomi, a Stock ROM daquele aparelho é a MIUI. E é comum o pessoal utilizar esse termo, Stock ROM, para se referir a ROM padrão do dispositivo.
e aí você pesquisa, coloca lá Stock ROM, tal modelo de dispositivo, tal versão e torcer para aparecer bons resultados. Caso esteja utilizando uma custom ROM, você provavelmente já sabe como que consegue a ROM que você está rodando atualmente no seu aparelho, justamente porque você precisa saber disso para instalar uma custom ROM. Então pegue a custom ROM que você estiver utilizando, caso você estiver usando uma custom ROM. Com a ROM, com o software do seu aparelho em mãos, temos que fazer algumas análises para saber como que a gente vai instalar o Magisk, começando por verificar o arquivo baixado. Caso você tiver baixado um arquivo zip e dentro do arquivo tiverem outros arquivos com nomes como boot.mg, init_boot.mg, recovery.mg, payload.bin, se qualquer um desses arquivos estiverem presentes, provavelmente já está quase tudo pronto para você rootear o seu aparelho. Aí é só pegar esse arquivo zip e deixar ele separado numa pasta na memória interna do seu aparelho. Caso tenha um dispositivo da Samsung, é bem provável que a Stock ROM veio no formato um pouquinho diferente, veio uns arquivos finalizados com tar MD5. Nesses casos também está tudo certinho, apenas certifique-se de que existe um arquivo começando com AP. O empacotamento do software da Samsung é um pouco diferente, mas é bem provável que as imagens referentes às partições de inicialização estão dentro desse arquivo AP. Então é só pegar esse arquivo começando com AP e deixar ele separado numa pasta dentro da memória interna do seu aparelho. Caso o software baixado vier no formato diferente, verifique os arquivos, tenta procurar pelo init_boot.mg. Se não achar, procura pelo boot.mg. Caso o estado do seu HANDisk tiver como não, além de separar boot.mg, também separa o recovery.mg e separe esses arquivos numa pasta dentro da memória interna do seu aparelho. Caso não tenha sucesso em nenhum dos passos passados, caso o seu dispositivo não for um aparelho da Samsung, caso você não conseguir abrir o arquivo, ou então não consegue achar por esses arquivos de imagem, né, esse boot.mg, esse tal aí de init_boot, esse recovery, não consigo achar nenhum desses arquivos, não consigo nem achar aquele payload.bin. Nesse caso, pode ser duas coisas. Pode ser que a implementação do software do seu aparelho é diferenciada e por conta disso pode ser necessário alguma coisa ou outra para conseguir as imagens do dispositivo. Aí tem que ver, tem que pesquisar. Ou dependendo, o software foi disponibilizado de uma maneira diferenciada e também pode ser necessário alguma ferramenta externa para conseguir ter essas imagens, e não tem muito o que fazer. Em ambos casos você vai ter que pesquisar. Dependendo, você pode procurar se tem o mesmo software distribuído de outra maneira, mas tem que ver, vai ter que pesquisar. Com um arquivo ou os arquivos separados numa pasta dentro da memória interna, abra o aplicativo do Magisk, seleciona o botão de instalar lá na seção do Magisk, depois marca a opção de selecionar e corrigir um arquivo. Aí é só selecionar o arquivo que foi separado anteriormente. Caso tenha separado o arquivo zip da ROM, é só selecionar o arquivo zip. Caso esteja com o software da Samsung, você provavelmente separou um arquivo AP e é só selecionar ele. Caso tenha selecionado um arquivo init_boot.mg, é só selecionar ele. E caso tenha separado um arquivo boot.mg, é só selecionar ele. Arquivo selecionado, marca a opção de vamos lá e é só aguardar. O Magisk vai criar um novo arquivo a partir do arquivo selecionado, um arquivo contendo a solução de root, que pode ser instalado no aparelho para possibilitar o uso do Magisk e trazer root para o seu Android. Caso tenha selecionado especificamente um arquivo zip, presta atenção nos registros que serão mostrados na tela, já que quando você seleciona um arquivo zip, a instalação pode ser feita na imagem referente à partição init_boot, mas caso ela não esteja disponível, as operações vão ser feitas na partição de boot, então é legal ficar ciente em qual partição vai ser já essa nova imagem. Finalizado, se não der nenhum erro, checa na sua pasta downloads lá na memória interna e procura se existe um arquivo novo que começa com Magisk alguma coisa. Voltando um pouco no processo, caso seu dispositivo aparecer lá o HANDisk como não, é bem provável que, ao tocar no botão de instalar, vai aparecer uma opção chamada de modo recovery. Como comentei anteriormente, o Magisk precisa ser instalado em uma das partições de inicialização do dispositivo, mas quando o HANDisk aparece não, é bem provável que instalar o Magisk na partição de boot não funcione. Nesses casos, pode ser necessário instalar o Magisk na partição de recovery. Se você quiser tentar instalar o Magisk na partição de boot, não marca a opção modo recovery. E se você pretende fazer a instalação do Magisk no recovery, tem que deixar essa opção marcada.
caso contrário não precisa marcar. Quando o Ramdisk aparece como não existe nenhuma maneira de você descobrir se é possível rotear o aparelho em uma partição que não seja a partição de recovery. A única maneira de descobrir isso é testando. Você pode tentar seguir os passos anteriores, não marcar a opção de modo recovery e tentar fazer a instalação do Magisk em outra partição, com a partição de boot, e ver se as coisas dão certo. Se não funcionar, se você não conseguir root, é bem provável que o seu aparelho só é rooteável pela partição de recovery. Nesses casos, quando você pretende fazer a instalação do Magisk no recovery, é simples. Ao instalar, você deixa a opção de modo recovery marcada e na hora que for selecionar o arquivo, você seleciona o recovery.mg que foi separado anteriormente. Caso tenha separado um arquivo zip em vez do recovery.mg, tenta ver se dentro do arquivo zip existe o recovery.mg. Caso exista, extraia o recovery.mg para a memória interna e seleciona essa imagem, o recovery.mg, na hora que for fazer a instalação do Magisk. Caso esteja com o software da Samsung, as coisas não mudam, é só selecionar o arquivo AP mesmo, só lembra de marcar lá a opção modo recovery. Finalizado, o Magisk deve gerar uma nova imagem de recovery com a solução de root lá na pasta Downloads. Beleza, temos uma imagem referente a uma partição do nosso dispositivo com o Magisk lá na pasta Downloads. Caso tenha feito a instalação do Magisk selecionando um arquivo zip, lá nos registros da instalação foi comentado em qual partição as operações foram feitas, podendo ser a partição init_boot ou a partição boot, ou seja, o Magisk criou um novo arquivo referente a uma dessas partições lá na pasta Downloads. Caso tenha selecionado uma imagem referente a uma partição, como selecionado um arquivo init_boot.mg ou um arquivo boot.mg ou um arquivo recovery.mg, será gerado uma nova imagem lá na pasta Downloads referente à partição selecionada contendo a solução de root. E caso tenha selecionado um arquivo AP de um software da Samsung, será gerado um novo arquivo AP contendo a instalação do Magisk. Agora temos que efetivamente instalar essa imagem na partição do nosso dispositivo. E na maioria dos dispositivos Android, menos em aparelhos da Samsung, é possível fazer isso utilizando o Fastboot. Para quem não conhece o Fastboot, é uma ferramenta da linha de comando que permite mandar alguns comandos para um dispositivo Android no modo Fastboot via USB. O Fastboot está disponível para diversas plataformas, mas nesse vídeo, assim como eu tinha comentado lá no começo do vídeo, eu vou fazer as operações com o Fastboot no computador. Caso também for fazer no PC, lembre-se de instalar o Fastboot. Aqui no canal tem vídeo de como que instala e configura o ADB o Fastboot no Windows. Se você tiver interesse, recomendo. E além disso, dependendo do aparelho, pode ser necessário a instalação dos drivers do dispositivo, algo que é necessário para o computador reconhecer o seu dispositivo plugado via USB. E como agora a gente vai fazer as coisas pelo computador, temos que pegar aquele arquivo gerado que está na pasta Downloads da memória interna do aparelho e passar esse arquivo para o computador. Feito, temos que ligar o dispositivo no modo Fastboot. O procedimento para iniciar o dispositivo nesse modo varia entre aparelhos, mas é comum ter de apertar uma sequência de botões com o dispositivo desligado para iniciar o dispositivo no modo Fastboot. Pluga o dispositivo no computador, depois abra o terminal ou o prompt de comando, aí é só rodar o comando Fastboot espaço flash. O comando flash permite flashar numa partição, permite escrever uma imagem em uma partição. Depois é só apertar espaço e temos que especificar em qual partição queremos flashar. A partição que devemos escrever é a mesma partição referente ao arquivo gerado pelo Magisk. Caso tenha uma imagem referente ao init_boot, escreva init_boot. Caso tenha uma imagem referente à partição de boot, escreva boot. Caso tenha uma imagem referente à partição de recovery, escreva recovery. Depois disso, é só apertar espaço e arrastar o arquivo que foi gerado pelo Magisk para o terminal ou para o prompt de comando e apertar Enter. Aí é só aguardar o Fastboot e escrever a imagem na partição. Pode demorar um pouquinho, mas é só aguardar. Finalizado, caso tenha instalado a solução de root na partição init_boot ou na partição boot, é só reiniciar o aparelho e torcer para o root ter funcionado, para o root ter dado certo. Dependendo, após reiniciar, pode ser que o sistema não inicie. Se der esse problema, você pode tentar resetar o dispositivo, sobe o dispositivo em modo recovery e faz lá o factory reset, faz lá a redefinição, né? Faz um reset do dispositivo e dependendo, pode ser que depois do reset o dispositivo inicie normalmente. Lembrando que fazer um reset do dispositivo vai estar apagando os dados do seu aparelho, fotos, vídeos e outras coisas, o dispositivo vai ser resetado e por conta disso os dados vão ser apagados.
E como eu tinha comentado lá no começo do vídeo, faça backup antes. Caso tenha instalado o Magisk na partição Recovery, você pegou a imagem de Recovery, passou lá no Magisk, marcou a opção de modo Recovery e tal. Infelizmente, só ligar o dispositivo não vai ser o suficiente para você ter root. Mais uma vez, vocês lembram que eu tinha comentado lá no começo do vídeo que o Magisk age na inicialização do dispositivo, ele prepara um ambiente e tal para trazer root por meio da inicialização? Quando você instala o Magisk no Recovery, significa que você vai precisar fazer a sequência de botões para subir o dispositivo no modo Recovery para possibilitar o carregamento do Magisk. Para facilitar o entendimento, para ficar mais fácil de entender, quando você está com o Magisk instalado no Recovery, as coisas funcionam mais ou menos assim. Você está com o dispositivo desligado, aperta o botão Power para ligar, o celular vai inicializar normalmente e sem root, sem Magisk, porque o Magisk não foi carregado, padrãozinho. Se você, com o dispositivo desligado, faz a sequência de botões para iniciar o aparelho no modo Recovery e logo depois que a tela ligar, logo depois que aparece a tela da fabricante, você soltar os botões, você parar de apertar os botões, isso daí vai possibilitar que o Magisk seja carregado e por conta disso você vai inicializar o Android com o root do Magisk. E quando você quiser estar acessando o modo Recovery do seu dispositivo, é só fazer a mesma coisa, só que em vez de você soltar, você segura os botões por um longo período de tempo. Você fica segurando os botões depois que a tela ligar por um certo tempo, que o dispositivo deve subir no modo Recovery normalmente. Ou seja, se você instalou o Magisk no Recovery, para você conseguir utilizar o root, vai ter que pegar o dispositivo, desligar o aparelho, fazer a sequência de botões para iniciar no modo Recovery. Logo que a tela ligar, quando aparecer a telinha da fabricante, você vai ter que largar os botões, soltar os botões, parar de pressionar os botões. Isso daí deve possibilitar o carregamento do Magisk, trazendo o root para essa inicialização e você vai poder utilizar o root e tal. Meio chatinho, mas infelizmente é o que dá para fazer quando se instala o Magisk no Recovery. O ponto bom é que são poucos dispositivos onde instalar o Magisk no Recovery é necessário. Voltando um pouco no processo mais uma vez, e em dispositivos da Samsung, o processo com Fast Boot funciona para a maioria dos aparelhos menos Samsung e os dispositivos da Samsung. Então, para fazer root, nesse caso, será necessário o Odin, uma ferramenta para computador que faz operações de flash, faz operações de escrita em partições de dispositivos da Samsung. Além do Odin, provavelmente será necessário a instalação dos drivers da Samsung para o seu computador reconhecer o dispositivo corretamente. E o procedimento é basicamente pegar aquele mesmo software que você tinha baixado anteriormente, aquele contendo os diversos arquivos TAR MD5, pega todos esses arquivos e deixa eles separados numa pasta no seu computador. E tá ligado naquele arquivo AP? Então, você vai substituir o arquivo AP pelo novo arquivo que foi gerado pelo Magisk, aquele arquivo que está lá na pasta download do seu aparelho. Então você tem que plugar o seu dispositivo no PC para conseguir passar esse arquivo para o seu computador e deixa esse arquivo naquela pasta separada anteriormente. Feito isso, podemos abrir o Odin, tocar no botão AP e procurar pelo arquivo gerado pelo Magisk. Os outros campos como BL, CSC e outros, você marca os arquivos do software original mesmo. É comum o software da Samsung trazer dois arquivos CSC, um somente com CSC no nome e outro com CSC _ home. O que contém somente CSC vai resetar o aparelho, vai apagar os dados do dispositivo. Para evitar problemas, na opção CSC, eu recomendo selecionar somente o arquivo CSC. O CSC Home, apesar de não resetar, não é recomendado para uma nova instalação do Magisk. O CSC Home pode ser interessante em alguns casos, principalmente quando você quer fazer uma atualização de software para conseguir manter os dados do dispositivo e tal, mas como a gente está fazendo uma instalação limpa do Magisk, é interessante só marcar o CSC para resetar o dispositivo, para evitar problemas. Arquivos selecionados, pegue seu dispositivo, certifique-se que o aparelho está com o bootloader desbloqueado e certifique-se também que a opção de desbloqueio de OEM não permite cliques. Depois, reinicie o aparelho no modo download. Creio eu que a câmera de vocês já sabe como faz isso, porque a gente faz algo similar na hora de desbloquear o bootloader. No modo download, pluga o dispositivo no computador e marca a opção Start lá no Odin. E é só esperar o software ser instalado no seu aparelho. Como a gente marcou o arquivo AP que foi gerado pelo Magisk, o Odin vai fazer a instalação das imagens referente às partições do nosso dispositivo que contém a solução de root, trazendo o root para o Android. Finalizado, é só esperar o aparelho iniciar.
Caso apareça na tela uma mensagem falando para você resetar o aparelho, marca a opção de Factory Data Reset para restar o dispositivo. Feito isso, o dispositivo deve iniciar normalmente. Se você marcou a opção modo Recovery na hora de fazer a instalação lá no aplicativo do Magisk, é bem provável quando você passou o arquivo AP, a solução de root foi instalada na partição de Recovery. E por conta disso, se você quiser utilizar a solução de root, você vai ter que fazer a sequência de botões para iniciar o dispositivo no modo Recovery. Logo que aparece a tela da fabricante, você solta os botões, você pode pressionar os botões e você deve conseguir utilizar o dispositivo com root. Caso não tenha marcado a opção modo recovery ou ela sequer apareceu, é só reiniciar o dispositivo e torcer para o root ter dado certo. Para testar se o root deu certo, liga o aparelho, instala o aplicativo do Magisk. Após abrir o app, pode aparecer uma mensagem falando sobre configurações adicionais. Caso essa mensagem aparecer, é recomendável tocar no botão de OK ou no botão de continuar para você finalizar a instalação. Feito, o dispositivo deve reiniciar. Depois da reinicialização, abra o aplicativo do Magisk novamente e confira o texto instalado. Se deixar de aparecer aquele NA e aparecer o número de uma versão, parabéns, você está roteado. E pessoal, esse foi o processo de instalação do Magisk, seguindo aí as partes mais relevantes e mais importantes da documentação. Para o pessoal que tiver interesse e quiser ver a documentação, a parte de instalação do Magisk, recomendo. Eu vou deixar um link na descrição para o pessoal que tiver interesse. Ainda na documentação, até existe outra maneira de fazer root utilizando o Recovery, mas essa maneira não é recomendada, que seria basicamente instalar um Recovery customizado no dispositivo, tipo o TWRP, OrangeFox e outros, e a partir desse Recovery instalar, flechar o aplicativo do Magisk. Caso o Recovery suporte instalar arquivos da memória interna, é só baixar o aplicativo do Magisk, renomear a extensão do aplicativo para .zip, reiniciar o aparelho no modo Recovery, tocar no botão de instalar, procurar pelo aplicativo do Magisk que foi renomado anteriormente e fazer o flash, fazer a instalação. Caso instalar arquivos a partir da memória interna não seja suportado, talvez seja possível instalar pelo computador com ADB Sideload, então é necessário ter o ADB instalado no PC. E para fazer isso, marca a opção de Sideload no Recovery, pluga o celular no computador, abra o terminal ou prompt de comando e roda o comando adb espaço sideload, depois aperta espaço novamente e é só arrastar o aplicativo do Magisk para o prompt de comando, para o terminal e deixar o adb sideload fazer a instalação do arquivo para você. Após a instalação, reinicie o aparelho e abra o aplicativo do Magisk. Dependendo, pode aparecer uma mensagem falando para você reinstalar o Magisk. Se aparecer, recomendo fazer a reinstalação. Se aparecer uma opção lá de tipo de instalação, você marca a instalação direta e provavelmente você vai conseguir reinstalar a solução de root pelo próprio aplicativo. Finalizado, reinicia o aparelho e já era. O dispositivo vai estar roteado e pronto para uso. E pessoal, esse foi o vídeo. Creio eu que esse vídeo ficou meio longo, mas foi como eu tinha comentado, esse vídeo aqui não é um tutorial, ele é muito mais um guia para você utilizar de referência para conseguir rotear outros dispositivos, adaptando uma coisa ou outra para conseguir fazer root no seu aparelho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, coloquem nos comentários quais dispositivos vocês já rotearam com o Magisk, quais experiências que vocês tiveram, dificuldades e outras coisas. Pode ser um assunto maneiro da gente discutir. Eu também coloco nos comentários o que vocês acharam sobre o processo e o que vocês acharam do vídeo. Fiquem listos para estar comentando. Deixe o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então se inscreve para não perder. E é isso. Bye bye.